O quarto traço é o neuroticismo. O neuroticismo é um traço que ele não é completamente o oposto da extroversão, porque ele não é introversão. A introversão, ela tá dentro da extroversão. Agora eu dei um nó na tua cabeça, né? Mas pera, pensa assim. Traço de personalidade extroversão. Se eu tenho alto traço de extroversão, significa que eu sou muito comunicativo, tudo que eu falei. Se eu tenho baixo score de extroversão, significa que eu sou introvertido. Então, dentro do mesmo, né, eu já tenho ali os opostos. Então, não significa que a neuroticismo, ele é o oposto, mas ele tem características bem distintas da extroversão. Então, dificilmente uma pessoa tenha elevado nível de extroversão e elevado nível de neuroticismo. Por quê? Lembra que eu falei que a extroversão são pessoas muito positivas, muito alegres, muito. Pelo contrário. Neuroticismo é aquela pessoa que ela vai achar problema em absolutamente tudo. Pensa, agora troca de tia e pensa naquela tia. Eu não tenho nenhuma tia assim. Deixa eu pensar. Acho que não tem nenhuma tia assim. É aquela tia que vai ficar olhando e dizer assim: não, isso não vai dar certo. Não, mas eu não gosto disso. Não, mas não sei o quê. É aquela pessoa que coloca defeito em absolutamente tudo. É aquela pessoa que tem uma maior predisposição a apresentar afeto negativo. Ou seja, sentimentos ruins, de medo, de raiva, de insegurança, de desgosto, baixa autoestima. Então é aquela pessoa que ela tá sempre reclamando de alguma coisa. Ela pode estar num dia maravilhoso, mas ela vai achar alguma coisa para reclamar. E aí acaba que são pessoas que também têm uma maior predisposição, inclusive, a apresentar depressão. Porque são pessoas que têm esse olhar mais negativo para a vida. E elas têm uma maior resposta ao estresse. Eu, inclusive, apresento um nível de neuroticismo maior do que o nível de extroversão. Tem uma característica dentro do neuroticismo que é essa questão de instabilidade emocional. Que eu tenho muito isso, né? São pessoas que elas têm essa instabilidade emocional. O Guilherme disse que conviver comigo é estar numa montanha russa, né? Eu acordo de manhã muito faceira e eu termino a noite indignadíssima. Então, eu tenho que me cuidar muito, porque eu tenho uma tendência a apresentar esse traço e ter esse olhar para a vida, o que não é positivo. Então, eu tenho que potencializar a minha conscienciosidade e minimizar, né? Olhar e dizer assim: opa, tô aqui, neuroticismo tá pegando. Eu sei que esses nomes não são muito bons, mas é os que a gente tem, né? E a gente adota. Porque, né, na hora de aplicar na vida real, neuroticista. Mas, enfim. Em resumo, neuroticista é isso, assim, essas pessoas que têm esse olhar mais negativo, que eles têm até uma resposta ao estresse muito grande, e isso é uma outra característica que eu tenho que não é legal. Eu tenho uma resposta ao estresse muito forte. Então, qualquer coisa que aconteça, eu tenho essa tendência forte a me estressar, a me irritar, a ficar ansiosa, e isso é característica do neuroticismo. Do ponto de vista de finanças, é engraçado, né? Por isso que eu te disse que lá no início, quando eu estava falando sobre a extroversão, que é uma coisa ruim para as finanças, que nós somos o apanhado de todos esses traços, uns com mais características, um com menos. Eu estou te dizendo agora que eu tenho traços de conscienciosidade, organização, disciplina, gestão financeira adequada, e eu tenho traços de neuroticismo. E olha só, o neuroticismo consegue ser pior em termos de gestão financeira do que a extroversão. Por quê? Esse é o traço que tem comprovação científica, inclusive, que ele tem uma maior predisposição à compra compulsiva. E é lógico isso. Eu já falei aqui sobre um episódio inteiro sobre compras compulsivas e o fato de que muitas pessoas entram nessa dinâmica de compra compulsiva por regulação emocional. Então, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo angustiado. Eu vou utilizar a compra como um mecanismo para me sentir melhor. E aí eu vou lá e compro. Tem estudos, inclusive, de neuroimagem apontando que as pessoas que apresentam um elevado nível de traço de personalidade de neuroticismo, elas têm um menor nível de receptor de dopamina. E isso é bem interessante do ponto de vista comportamental, né? Então elas vão precisar de muitos estímulos para se sentir bem, porque elas não têm tanto receptor de dopamina.
E aí a sensibilidade dela, a recompensa, fica um pouco prejudicada. E neste caso em específico, dentro do que já tem de comprovação, mostra que sim. Inclusive que ela tem uma maior predisposição à dívida no cartão de crédito. Se tratando de aspectos de vieses, o que a gente consegue entender que os neuroticistas têm? Da mesma forma que aqueles com maior conscienciosidade, os neuroticistas, eles também apresentam uma maior aversão ao arrependimento, então eles incorrem nesse viés, e eles também têm maior tolerância ao risco. Então percebe o conflito. Se eu sou uma pessoa que tem uma maior conscienciosidade, que é menor tolerância ao risco, mas também eu tenho neuroticismo, que é maior tolerância ao risco, então conscienciosidade, menor tolerância ao risco. Neuroticismo, maior tolerância ao risco. Como é que as coisas se encaixam? E aí, é o que eu estava dizendo. Eu vou nivelando isso e vou construindo a Jéssica. Que na composição desse quebra-cabeça é diferente da Joana. Lembra da Joana? Pode ser que a Joana tenha um neuroticismo muito maior do que eu tenho. E aí ela sempre vai usar o cartão de crédito para comprar, comprar, comprar. E aí a gente vai entendendo como que a gente se comporta. Com o jogo de todos esses traços de personalidade, havendo aqueles que têm uma maior dominância. Então, quando se fala de neuroticismo e gestão financeira, também são pessoas que acabam colocando um pouquinho os pés pelas mãos, são pessoas com maior nível de dívida, compra compulsiva, uso do cartão de crédito, maior tolerância ao risco e que tem aversão ao arrependimento. Então, essas são as características financeiras do neuroticista.